nome e ele me invocarei, e eu lhe responderei. Ele invocará e eu lhe responderei. Estareis com ele na angústia, livrarei-o e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Peço desculpas aos irmãos, porque eu tive muita oportunidade, mas nunca Deus tocou no meu coração. E é a primeira vez que eu venho pregar. Amém? As coisas vêm do jeito de Deus, né? Querido, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe, o senhor que trouxe, a senhora que trouxe. O livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Todos encontraram? Diz aqui: Marcos capítulo 3, versículo 3. Diz aqui: e subiu ele ao monte e chamou para ele os que ele quis, e vieram a ele os que ele quis, e nomeou para que estivessem com ele para pregar, e para que tivesse poder de curar enfermidades, expulsou demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Pode se sentar. Queridos, o texto que eu acabo de ler aqui nessa noite, de mencionar, é um texto que vai falar acerca do início do ministério de Jesus. Aqui nós podemos observar que Jesus, com 12 anos, vai a um templo. A Bíblia diz que antes de Jesus ensinar, ele vai sentar, irmão, porque alguém, para ensinar, antes ele tem que o quê? Sentar para aprender. E aqui nós observamos que Jesus senta, depois ele ensina. Com 30 anos de idade, Jesus vai subir ao Monte das Oliveiras. E é interessante que o início do ministério, o início da chamada de Jesus, Jesus vai escolher para ele, preste atenção, Jesus vai escolher e chamar para ele 12 homens. Só que os 12 homens que Jesus vai escolher são 12 homens que não tinham caráter. São 12 homens que não valiam nada. Eu me perguntei quando eu li esse texto, por que é que Jesus vai escolher 12 homens que não tinham caráter, 12 homens que não valiam nada, 12 homens que eram o quê? Problemático, 12 homens que o povo olhava para eles e dizia, não presta. Quando eu olho para a escolha dele, eu fico perguntando por que é que Jesus vai chamar Pedro. Quando eu olho para Pedro, William, eu fico me perguntando, tanta gente boa, e por que é que o Senhor vai chamar Pedro? Quem não se lembra, irmão, que Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Pedro era ruim, Pedro era mau, qualquer coisa para Pedro era arrancar
espada. A Bíblia vai dizer que Jesus olha e vai dizer: Pedro, é você que eu quero. Talvez nesta noite você está se perguntando: por que é que Deus usa pessoas para falar que eu vou ser, para falar que eu vou ter? Aí você olha para dentro de você e diz: não pode ser, eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa toda desconcertada. E por que é que Deus usa pessoas para falar que eu vou ter, pessoas para falar que eu vou ser? A Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado não é o pastor. Quem convence o homem do pecado não é o Papa, não é Barack Obama. Quem convence o homem do pecado é aquele que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Consolador. Deus acabou de me dar algo aqui, dizer: ei, quem convence o homem é o Espírito. Jesus também vai dizer: ei, eis que eu estou às portas. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar e vou ceiar com você. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu estou batendo na porta. Se você abrir a porta, o Espírito que convence o homem do pecado vai entrar. E quando o Espírito entra, pode levantar pomba-gira, pode levantar demônio que for, porque o Espírito vai fazer a obra. Agora observa isso. Jesus chama Pedro. Pedro larga a espada, não. Durante 3 anos e meio que foi o ministério de Jesus na terra, Pedro vai andar com ele. Agora pergunta para mim se Pedro largou a espada, não. Porque quando Jesus chama Pedro, se Pedro tivesse largado a espada, quando Malco afrontou Jesus, Pedro não teria uma espada. Sabe o que vai acontecer? Pedro começa a caminhar com Jesus. Pedro, certa vez, juntamente com os discípulos, vai olhar e vai ver uma multidão pregando no nome de Jesus. E eles vão dizer: Senhor, manda fogo do céu para matar aquele povo. Os discípulos não valiam nada, que até oração ao contrário eles estavam fazendo. Aí Jesus olha e diz: ei, aquele que não é contra é por nós. A Bíblia vai dizer que Pedro vai negar Jesus. Pedro vai negar Jesus. Agora pega isso. Certa vez Pedro vai pegar e vai chegar até Jesus e vai dizer: Jesus, você não pode morrer na cruz. Jesus vai olhar e vai dizer: ei, para trás de mim, Satanás. Jesus vai chamar Pedro de Satanás. Por quê? Porque Pedro estava andando com Jesus, mas o diabo estava dentro de Pedro. Por quê? Porque tem momento e hora certa que Deus vai fazer a obra. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar. Eu estou sentindo Jesus. Aí o que vai acontecer? Eu me perguntei: Deus, por que é que o Senhor investiu alto em Pedro, que não prestava? Jesus, quando ele chama alguém, ele não está preocupado com a atualidade, ele não está preocupado com agora, ele está vendo lá na frente, depois que o Espírito fazer a obra. Quando Jesus chama Pedro, eu imagino que Jesus está olhando e vendo Pedro pregar a palavra, porque quando Deus te chama, Ele já conhece lá o teu futuro, Ele já sabe o que você vai ser
você. É por isso que ele vai investir tão alto em pessoas que não valem nada. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vou ouvir falar de um homem por nome Saulo. Saulo vai perseguir, vai matar cristão. Só que quando eu olho, eu vou ver que Jesus vai investir alto em alguém que matou, em alguém que não gostava de crente. Por quê? Porque Jesus entendia que depois que o Espírito fazer a obra, ninguém pode parar. Quando eu olho para Moisés, algo me chama a atenção, porque Moisés, feliz, ele vai pegar e vai matar o egípcio, e vai enterrar o egípcio na areia. Mas Deus está dizendo: Moisés, pode matar, pode ser homicida, mas eu estou fazendo a obra. Depois que Moisés mata o egípcio, Moisés era tão ruim que Moisés enterra o egípcio aonde? Na areia. Só que Deus tinha um projeto, Deus tinha uma obra na vida de quem? De Moisés. Porque o homem não vê como Deus vê. A ótica de Deus é diferente. O homem vê defeito, Deus vê qualidade. Eu vou repetir: o homem vê defeito, Deus vê qualidade. O homem vê presente, Deus vê futuro. O homem vê o agora, Deus vê o depois. Meu Deus, estou sentindo Deus. Observa, a Bíblia vai dizer que está chegando o momento que Pedro vai subir ao monte com Jesus. Jesus chama Pedro e João e vai dizer: Pedro e João, vamos subir ao monte para orar, porque está chegando o momento que eu vou me entregar para ser morto em uma cruz. Olha para vocês verem como é que Pedro era falho, Pedro era errante. Jesus vai dizer: Pedro e João, estamos no monte, orai e vigiai e orai para que não entreis em tentação. Agora observa, a Bíblia diz que enquanto Jesus está orando, o que Pedro está fazendo? Pedro está o quê? Dormindo. João está o quê? Dormindo. A Bíblia diz que Jesus vai orar e vai dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: Pai, se possível, me livra da morte de cruz. Mas se for da tua vontade e eu me entregar na cruz, que seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que Jesus se decepciona com Pedro. Vai chegar um momento que Jesus, ele vai chamar Pedro e vai lançar o que? Uma promessa. Jesus vai dizer: Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. É Jesus dizendo: Pedro, eu sou a pedra angular, eu vou edificar você, que é a igreja, em mim. Jesus está dizendo: Pedro, eu tenho uma obra com você. Eu imagino Pedro dizendo: não pode ter não, porque eu sou errado, eu sou falho, eu não presto. Tem vezes na nossa vida que a gente questiona a Deus: Deus, como é que o Senhor tem obra? Eu caio, levanto, caio, eu nunca me firmo. Deus está dizendo: ei, o meu Espírito está fazendo a obra, o meu Espírito está fazendo a obra. Antes de Jesus subir para o Pai, Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Era Jesus dizendo: Pedro, a promessa que está na tua vida é de ser pastor, é de cuidar de ovelha. Só que vai passar um tempo, a Bíblia vai dizer, depois que Jesus promete para Pedro que vai levantar Pedro para pastorear, para cuidar de ovelhas, sabe o que Pedro vai dizer? Jesus está onde? Preso. Jesus está sendo levado para onde? Para o Calvário. Alguém vai chegar para Pedro e vai dizer: ei Pedro, tu parece com o povo que anda com Jesus, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, por mais que é falho, ele tem a aparência de homem de Deus. Os soldados romanos vão olhar e vai dizer: ei Pedro, tu é um daqueles galileus, tu é um daqueles que anda com Jesus. Sabe o que Pedro vai dizer? Pedro vai dizer: conheço não.
Pedro vai dizer, não sei quem que é Jesus não. Pedro vai negar Jesus. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Jesus agora vai pegar e estar aonde? Na cruz, no Calvário. Ele vai olhar e vai dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que ele vai dizer, Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que faz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora observa uma coisa, Jesus subiu para o alto. A Bíblia diz que Jesus fez uma promessa, dizendo aos seus discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Pega isso, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito para poder fazer a obra. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Pedro está indo para o cenáculo, casa pequena, lugar pequeno. Pedro e João estão indo orar. Quando Pedro e João estão indo orar, Jesus já está com o Pai. Mas Jesus tinha feito o que? Uma promessa. A Bíblia diz que Pedro e João estão orando, clamando. De repente a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que veio um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como de fogo foram repartidas entre eles, e todos foram cheios do Espírito. Agora observa, Pedro vai entrar no cenáculo, na igreja, vazio. Pedro entrou errando, Pedro entrou falhando, Pedro entrou errado. Só que a Bíblia vai dizer que quando Pedro abre o seu coração, quando Pedro adora ele em espírito e em verdade, a promessa vai descer. Quando Pedro é cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Pedro vai sair de onde? Do cenáculo. Quando Pedro sai do cenáculo, a Bíblia vai dizer que Pedro estava tão mudado, porque quem muda o homem, quem muda a mulher é o Espírito de Deus, que Pedro vai abrir a sua boca, vai pregar a palavra, e vai ser 3.000 almas que vão aceitar Jesus. Sabe por que Jesus está investindo alto em pessoas, irmão? Porque Jesus sabe que depois que ele fizer a obra, grande vai ser o que Deus vai fazer. Para concluir, a Bíblia vai dizer que Pedro, em Atos capítulo 2, Pedro está cheio, Pedro prega, a pessoa se converte. No capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro está tão cheio do Espírito Santo, Pedro está tão cheio da presença de Deus, que Pedro está indo para o templo novamente, e vai ter o que? Um coxo. Este coxo não tinha movimento nenhum, ele não andava. Este coxo estava na porta do templo. Este coxo estava precisando de uma moeda, de uma esmola. A Bíblia diz que este coxo vai ver Pedro e João vindo, e este coxo vai ver algo diferente. Este coxo vai dizer: Pedro está diferente. Mas sabe o que vai acontecer? Pedro vai se aproximar do coxo, e o coxo vai dizer: Pedro, eu preciso de uma esmola. Pedro vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Pedro vai pegar na mão direita
Pedro vai pegar na mão direita do coxo e vai o levantar. Mão direita significa algo novo. Mão direita significa nova história. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Levanta as tuas mãos, a tua mão que eu vou profetizar. Deus está dizendo: ei, eu vou pegar na tua mão direita e vou te levantar. Mão direita significa algo novo. Mão direita significa algo novo. A noiva, quando ela vai ficar noiva, ela usa a aliança onde? Na mão direita. Mão direita significa o quê? Algo novo. Deus está dizendo para alguém: o Espírito vai fazer a obra. O Espírito vai fazer a obra. Depois que o Espírito entrar dentro de você, ninguém mais para na tua frente, ninguém mais para diante de você, porque hoje você pode ser motivo de derrota. Hoje você pode ser motivo de chacota. Hoje ninguém acredita em você. Mas depois que Deus fizer a obra, sabe o que é que vai acontecer? Vão ter que olhar para você e dizer: verdadeiramente é homem de Deus. Verdadeiramente Deus mudou a vida dele. Se coloca de pé, por gentileza. Eu estou sentindo Jesus. Feche os teus olhos. Soberano eterno Pai, é culto de adoração, meu Pai. Mas Senhor, nós já estamos aqui te adorando com a palavra. Pai, eu quero lhe pedir algo nesta noite, Pai. Deus de poder e glória, vai dando glória. Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos e sinta o amigo Espírito Santo aí. Feche os teus olhos. Parece que nada vai dar certo para você. Parece que essa tempestade nunca vai passar. Nem você mesmo está acreditando em você. Glória a Deus. Mas tem um Deus que vai te abraçar. Ouça isso. A presença de Deus vai te tomar. Todas as vezes que você erra, que você pensa em parar, a partir de hoje o Espírito Santo vai dar uma visão para você. Quando vier a vontade de errar, quando vier a vontade de falhar, lembra do cravo que entrou nas mãos dele? Quantas chibatadas ele levou por causa de mim e de você? Será que compensa? Será que compensa errar? O amigo Espírito Santo está abraçando pessoas. Trabalha a cega, Deus. Deus, eu abençoe essas crianças em nome de Jesus. Nós nos ora para eles. Transforma. Repreenda, meu Pai, todo o empecilho. Na escola, na casa, onde estiver, meu Pai, a garganta deles, para
que eles possam se encher da tua presença. Pai, a questão da tua filha, eu te peço, cuida aqui, manifesta a tua presença, em nome de Jesus, papai. Rabuia de face, Aramanahá. Qual o Senhor sabe o desejo que ela tem de te servir, de te adorar. E o tempo, meu Pai, está chegando. Mas antes disso acontecer, meu Pai, eu te peço, manifesta a tua presença nela. Abençoa, meu Pai, os que acompanham, toda a Pai, que este varão, meu Pai, este homem, que mesmo, Senhor amado, nessa idade, ele não deixe de te adorar, meu Pai. Papai, cuida dele, visita, Senhor amado, a filha dele, as crianças, meu Pai, que vieram aqui aquele dia, da vitória. Papai, opera, leva ele em paz, confirma, Senhor amado, a tua bênção, a tua vitória em nome de Jesus. Papai, dá um livramento, Pai, trabalha na área financeira, eu te peço em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus está confundindo a mente é pelo poder que há no céu. Aramandabaia, seca. Começa a tocar nele agora, Jesus. Remandarábia, seca. Pai, eu quero o anjo que anda comigo aqui, arcanjo de Deus. Pai, começa a tocar agora. Em nome de Jesus, toda plenitude do mal, eu quero poder da força. Todo laço do passarinho, toda peste deliciosa. Pai, hoje me deu a tua palavra. Papai, depois que essa palavra ele não vai ser mais de mim. Tá! Alabacinha. Pai, eu te pergunto. Coloque em nome de Jesus, faz assim com suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, esteja no meio do seu coração. A igreja que crê diz amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus, a glória da última casa será maior que a da primeira. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Terça-feira nós estamos de volta. Faça Jesus, irmão.